O Conversas Transformadoras está no ar. É um espaço de diálogo sobre como podemos efetivamente transformar a educação e o aprendizado. Hoje nós vamos conversar com a vencedora da categoria Educação Profissional do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora. Ela venceu com o projeto Coworking IFMA 2021, Empreender no Mundo Digital para Superar Crises na Covid-19. O intuito desse projeto dessa professora foi apoiar os empreendedores impactados pela crise da Covid-19 e promover a capacitação da comunidade e dos estudantes, contribuindo para a solução de problemas enfrentados por empreendedores durante a pandemia. Sobre esse projeto e sobre essa temática, nós vamos falar com a professora Ivanilde Cordeiro Pacheco, do Maranhão. Professora Ivanilde, seja muito bem-vinda ao nosso Conversas Transformadoras. Nossa, que honra, que orgulho! Então, professora Ivanilde, um prazer ter você com a gente. Eu queria entender, a primeira coisa que a gente faz geralmente no Conversas Transformadoras é perguntar como foi essa transformação de ser educadora? Quando foi que você se viu educadora pela primeira vez? O que foi esse estralar que deu na sua cabeça? Como aconteceu? Então, como você falou, né, anteriormente, eu peguei aí um pouquinho, mas essa habilidade de educadora, ela existe desde quando eu realmente tinha 12 anos, né? Eu sempre me vi coordenando projetos culturais. Aqui no Maranhão a gente tem as danças das quadrilhas, uma dança folclórica. E aí, desde essa época, eu já estava ali coordenando, liderando pequenas crianças, né? Eu sou da zona rural aqui de São Luís do Maranhão, tem aqui a zona rural. Então, aos 19 anos, eu presidi, né? Eu fui presidente de uma associação de bairro, né? Então, essa liderança sempre foi muito forte em mim, e principalmente quando se falava em ações voluntárias de impacto social. Então, sempre eu fui movimentada para ações que pudessem trazer impacto na vida das pessoas, né? Desde muito jovem, eu amadureci muito cedo nesse sentido, eu reconheço. E a decisão de ser professora, ela veio depois de uma experiência em trabalhar numa grande empresa de iniciativa privada, uma empresa que ela é internacionalmente conhecida, né? Eu tinha até um cargo de referência. Eu sou ex-aluna do Cefet, né? Então aí você falou do IFMA, que hoje a gente chama de IFMA, né? Mas é o IFMA. Então antes era Cefet, eu sou aluna e hoje sou professora. E por conta dessa formação eu consegui um emprego numa grande empresa, mas e ainda há pouco mesmo eu falava sobre isso com meus alunos, que eu sou professora de empreendedorismo, e falo muito disso, da essência, de você se descobrir, de você fazer o que gosta, porque as lutas, né, os alunos estavam falando, professora, como evitar sofrer? Eu digo, o sofrimento, ele existe, né, para quem está vivo, ele existe, mas quando a gente faz o que a gente gosta, a resiliência, ela faz parte também dessa construção, dessa existência. E aí, como eu passei 5 anos nessa empresa, eu descobri que, como eu não conseguia falar tanto, né, eu falo bastante, eu digo, eu preciso, além dessa necessidade social, eu digo, eu preciso estar desenvolvendo um trabalho onde eu possa falar, onde eu possa me expressar, e eu não conseguia ver outro local que não fosse na educação, que não fosse sendo professora. Já formada em administração, pedi demissão e ingressei, né? Fui com tudo na área para ser professora. Durante 4 anos trabalhei em diversos locais, diversos bairros, até que consegui, em 2009, passar no concurso público aqui para o Instituto Federal do Maranhão. E desde então estou aqui como professora, muito feliz com todas as dificuldades que existem no serviço público, no desenvolvimento da profissão de ser professora, mas eu estou assim, muito satisfeita mesmo, porque foi uma decisão consciente, né? Foi uma decisão para a vida. Eu acho que é o que eu quero até, né, envelhecer. Eu não digo nem me aposentar, digo até envelhecer mesmo, até que a morte me leve. Eu quero, de alguma maneira, estar contribuindo socialmente, sabe? Eu acho que tudo que a gente aprende com a experiência, de habilidades conceituais, a gente precisa compartilhar. Claro, claro. Então, Faz total sentido. Maravilha. Aliás, um jeito muito interessante porque não é por falta de opção que você virou professor, né? É por opção, é exatamente o contrário. isso. Maravilha. E o Covid, a gente sabe o que o Covid trouxe não só para o Maranhão, como para o restante do Brasil, para vários outros países do mundo.
foi um flagelo enorme para as pessoas. As pessoas buscavam soluções, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista mesmo da sobrevivência, do ponto de vista de conseguir encontrar mecanismos de conseguir gerar alguma renda, gerar valor e gerar renda para conseguir sobreviver. Como foi que no meio disso tudo, conta como é que estava a situação da Covid aí também, no momento que você gerou esse projeto, que você enxergou que a Covid também poderia gerar oportunidades. Bem, como eu disse, eu vim da zona rural, né? Então eu não vou dizer da extrema pobreza, mas eu vim de um histórico de vulnerabilidade financeira, porém muito feliz e muito resiliente, né? Eu sempre falo isso da resiliência. Então quando a Covid veio, eu percebi essa imensa tristeza, né? Devastou mesmo financeiramente, né? A gente sabe de tudo que aconteceu na novidade. E aí eu começava a pensar que a gente não poderia cruzar as mãos. Na ocasião, alguns membros do projeto se viram incapacitados, eu não diria incapacitados, né? Impotentes no sentido de não enxergar como poderiam contribuir. E eu falo, sinceramente, foi com a ajuda dos alunos, né? Os alunos do curso de engenharia especial, outros alunos que se mantinham no projeto, eles disseram, professor, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu digo, eu concordo. Nós somos empreendedores, é na crise que o empreendedor ele precisa estar principalmente mais atuante. Então, que crise, né, que maior do que essa, que experiência maior do que essa, do que o que nos causou aí a Covid-19. Sem Então, a dúvida. gente eu sou moradora de um bairro que é considerado ainda periferia, aqui em São Luís, né, o bairro da Cidade Operária. É um bairro considerado um bairro periférico, mas extremamente populoso. Ao lado desse bairro tem uma das maiores invasões, né, da América Latina, que se chama Cidade Olímpica. Eles me procuraram e disseram, professora, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí veio a ideia, a gente precisa ensinar essas pessoas, e a gente criou 2 projetos na ocasião, o Cowork IFMA e o Fazer Online. O Fazer Online foi um estúdio criado para gravação de vídeos dos empreendedores atendidos pelo Cowork IFMA. E a gente diz assim, a gente não pode deixar esses empreendedores desistirem, a gente precisa ensiná-los a sobreviver à crise. E foi Mas aí... explica para gente o que é o Coworking IFMA, que a gente não sabe o que é. Então, o Coworking é um sonho, né? Assim, se você for a fundo, né, procurar o que significa coworking, espaço coworking, espaço compartilhado, normalmente são estrutura física compartilhada, né, onde as pessoas elas dividem ali suas despesas, espaço e tudo mais. Era o nosso sonho inicial com o projeto Coworking, mas não conseguimos ter esse espaço gigante para compartilhar com os empreendedores, então virou uma metodologia compartilhada, formada por diversos professores e alunos de diversas áreas. Então, por isso a gente, assim, a nossa essência, a nossa metodologia é um co-work, porque a gente compartilha conhecimento. E não é professor de administração, professor de psicologia, professor de design, engenheiro, informática, todo mundo, alunos de diversas formações, compartilhando experiência e trabalho para a manutenção desses empreendedores. E aí, voltando para essa perspectiva da Covid-19, o nosso maior desejo mesmo era fazer com que os empreendedores que estavam ali, né, à beira da desistência, da falência mesmo, que eles pudessem ter, no mínimo, a chance de potencializar os seus negócios ali dessa forma offline, dessa forma online, né, offline. Então, que eles pudessem potencializar os seus negócios, mesmo ali em momento de lockdown. Tá. E aí, né, através dos meios virtuais, WhatsApp, Instagram, YouTube, nós começamos a contribuir com ensinos, né, de conhecimentos tecnológicos também, de redes sociais, e aí com o apoio do projeto Fazer Online, que é o segundo projeto criado com esse estúdio, para que eles pudessem ir lá, fazer as gravações dele, e nós, professores e alunos, nós ficamos sempre de stand-by com mentorias e assessorias para os empreendedores. Legal. Então, eles tinham o apoio que eles precisassem em relação à tentativa de sobreviver à Covid-19, nós estávamos ali. E que momento da Covid isso aconteceu? Era naquela fase lá que não tinha hospital, não tinha nada, aquela fase mais crítica, ou foi um pouquinho depois já, quando já estava começando a reduzir o número de mortes? Não, foi no momento mais crítico, porque nessa época, assim, a gente, graças a Deus, a gente também recebeu apoio financeiro do Cowork IFMA. Houve um edital específico chamado Projeto de Extensão Covid-19,
que ele era direcionado para apoios a isso, né? De ações que fossem para ajudar os empreendedores. Então, a gente conseguiu o recurso necessário, no caso, para os alunos, bolsa para os alunos, né? E os professores são voluntários, todos voluntários. Então, a gente conseguiu aí bolsa para os alunos e também a construção, a partir desse financeiro, a construção do projeto Fazer Online, que é o estúdio, porque o Coworking IFMA ficava responsável por essa consultoria, por essas mentorias e os empreendedores que se colocavam à disposição. Isso já no momento que já estava permitido sair, né? Eu falei aqui inicialmente no lockdown, mas no momento que foi permitido sair, com todas as medidas de segurança, o empreendedor ia lá, com apoio de um técnico, né, que a gente chama de videomaker, fazia a gravação do seu vídeo, ou seja, o comercial da sua empresa, para ele colocar lá no seu Instagram. E a gente fazia esse apoio, né, dele, não só de rede social, financeiro e tudo mais, de maneira que ele conseguisse sobreviver, né? Então, sim, Legal. foi num momento bem difícil. Não foi quando as coisas já estavam melhorando, não. Foi quando o negócio estava Então, o povo, pegado. eu imagino, o povo chegava no estúdio, então, tudo de máscara ainda, todo... Não, isso, maior medo, aquele distanciamento, como realmente estava lá no início, uma pessoa, mais um videomaker, porque a gente realmente foi com a cara e a coragem, né, a confiança em Deus, porque a gente não podia permitir que a catástrofe ela pudesse ficar pior do que já estava. Então a gente precisava fazer Sim. alguma coisa, né? E o E nós recurso, tivemos, graças a Deus. que bom, graças a Deus. E o recurso, então, ajudou vocês a montar, de certa forma, esse estúdio, né? Do segundo projeto montou o estúdio e o do Coworking IFMA ajudou e que também, assim, os alunos receberam bolsas, né? A bolsa aí de R$260, esse é o valor. Mas isso ajudou também os alunos que estavam em um momento delicado financeiramente, porque também, Claro. certamente, filhos de empreendedores, filhos de pessoas que ficaram desempregadas. Então, foi uma ajuda mútua, uma ajuda linda, sabe? Foi muito emocionante. É o tipo de empreendedores, que negócios eles têm. Sim, os tipos de empreendedores. Nós sempre focamos no microempreendedor. O projeto Coworking IFMA nasceu para o feirante. Né? Quando fala Coworking, parece assim, bem inovação tecnológica. Mas a gente sempre trabalhou na perspectiva de que a inovação ela não precisa ser só a tecnologia em si. A inovação é uma mudança de metodologia, é uma mudança de atitude, né? Uma pequena inovação, uma pequena mudança ali no seu negócio, a gente considera inovação. Então, a gente foi ali para o vendedor de banana, a gente foi ali para Que designer, legal. pessoa que trabalhava com design, eu digo, começa a fazer lives e ensinar, né? Tenta oferecer cursos, pequenas instruções online. Então, a pessoa que é psicóloga também, né? Algumas pessoas começa a divulgar o teu trabalho para fazer atendimento online, em especial nesse momento, né? A pessoa às vezes sabia fazer o atendimento, mas não sabia como divulgar. Mas o nosso público sempre foi o microempreendedor. E tem links desses vídeos no YouTube, assim? Tem como a gente acessar? Tem sim, você pode ir lá. A gente deu várias dicas de fotografia, de Instagram, né? Eu tô falando bastante aqui de Instagram, mas tem sim, você colocar lá esse é o nome do projeto, Coworking IFMA, mas a gente tem um canal no YouTube. Como foi essa decisão? Como é que foi a montagem do projeto para apresentar lá e como foi todo o processo do prêmio? Isso, a gente não teve muita dificuldade em mostrar as nossas ações, né? Então, o prêmio, eu gosto muito desse prêmio de educação empreendedora, que agora mudou até o nome, né? Mas por quê? Porque eu trabalho com educação empreendedora. Então, a gente tinha evidências do que estava sendo feito. Então, aí a gente só precisava mesmo, e eu acho que o reconhecimento, ele é algo muito importante para o trabalho de qualquer pessoa. Eu, como Claro. professora de empreendedorismo, eu estou sempre falando para os meus alunos, a autopromoção não faz mal, ela faz bem. O que faz mal é o exibicionismo exacerbado, sem resultados nenhum para mostrar e dizer o que você é, o que você não faz. Mas se a gente faz, o mundo precisa saber, porque serve de incentivo, serve de referência para outras pessoas. Então, quando veio o prêmio, eu acho que o prêmio ele nos ajuda bastante nesse sentido do reconhecimento. E, além disso, os alunos que fazem parte, né, do Prêmio de Educação Empreendedora, eu digo assim, o prêmio não é da professora, embora eu seja a proponente, mas eu sou uma orientadora. Sim, os alunos, porque o Prêmio de Educação Empreendedora, eu digo assim, hoje, se eu fosse Sarivani, eu sou uma empreendedora falida. Eu tentei abrir 2 negócios antes de ser professora, falida. Empreender é isso, empreender a gente também se dá mal, sabe? A gente aprende, né, como não fazer. Claro. E na hora que a gente não segue esse caminho não foi muito legal na minha experiência.
E o prêmio de educação empreendedora, o que ele nos diz e o que ele me diz? Que é resultado na vida dos alunos, sabe? É o resultado na vida dos nossos alunos. Os alunos que estão aqui no Cowork IFMA, quando eles vão para uma entrevista de emprego, eles já vão, assim, eu diria que é como uma guerra napoleônica, que só por ser parte, só por ter esse nome, ele já vai metade ganha, né? Então, quando eles vão para as entrevistas das empresas que já sabem que é do projeto Cowork IFMA, dizem assim, essa pessoa tem experiência. Ele já foi um dia mentor, e aí ele precisa só fazer a parte dele, né? É a questão do mérito mesmo, bem individual. Mas isso trouxe assim, um ganho. Todos os alunos, para mais de 50, 60 alunos, todos os alunos que participaram do projeto Cowork IFMA hoje estão com resultados muito significativos na vida deles. Que orientações que você, ou que dicas que você daria para os professores, assim, já indo para a reta final da nossa conversa hoje, que dicas que você daria para professores que querem fazer projetos iguais, que também trabalham com projetos de impacto, como é esse seu projeto, como foi esse seu projeto, e quais são os planos desse projeto para o futuro? Então, são duas perguntas. Primeiro, as dicas para os professores, e quais são os planos de futuro para esse projeto e para a professora Ivanilde? Bom, eu não ganhei só o prêmio do Cowork IFMA, o Cowork IFMA ganhou o prêmio nacional. A gente já tinha ganhado, o Cowork IFMA, ele é bicampeão estadual. Nós ganhamos o prêmio de destaque de educação empreendedora e eu disse eu fiquei viciada em prêmio. No mesmo ano que o Cowork IFMA ganhou o prêmio nacional, eu ganhei mais 3. Tem um projeto GIS, que é Gestão da Inovação com Simplicidade, voltado para mães atípicas, porque eu sou mãe de uma pessoa autista, eu tenho TDAH, então a hiperatividade ela me ajuda bastante nesse processo criativo, né? Então, por ser autista, eu tenho um projeto voltado para mães de pessoas autistas, de pessoas com deficiência, e tinha um outro projeto que já não existe mais assim, que era um projeto voltado para empreendedores idosos, ensino de tecnologia para pessoas idosas. Então, todos esses foram premiados. O Cowork IFMA, então eu digo assim, eu sei algum caminho de ganhar prêmios, né? A modéstia. O Cowork IFMA ganhou o prêmio Destaque, né, de Educação Empreendedora do Estadual, e por isso a gente foi junto com o Fazer Online também. O estúdio que eu já havia falado para você, ele também foi para o Nacional, ele ganhou essa etapa, foi para o Nacional, só que lá no Nacional o Cowork IFMA que ficou em primeiro lugar. Mas qual o caminho, gente? Fazer por amor, né? Então, eu não criei, junto com meus alunos, o projeto Cowork IFMA para ser premiado. Ele ganhou o prêmio por ele existir e ele ser como ele é. E como ele é um projeto que trabalha com uma essência, que é uma visão de humanidade, né? Então, a gente não tem limite, assim, eu reúno com meus alunos dia de domingo, eu não estou dizendo para ninguém tirar o seu domingo e reunir, mas eu estou dizendo que se for preciso reunir no domingo, no feriado com meus alunos, eu vou reunir. Se eu perceber que há essa necessidade. Então, eu não tenho muitas regras nesse sentido, né? Eu estou disponível para meus alunos, eu acho que é a entrega, sabe? Você tem que amar, sabe? Então, eu fiz essa escolha de ser professora e de ser educadora. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu acho que tem que sistematizar mesmo, né? Então, depois que eu ganhei, que nós, eu estou falando eu aqui, mas somos toda uma equipe. Hoje, nós somos 4 coordenadoras desse projeto, a professora Nívia, a professora Viva e a professora Bruna. Então, eu acho que tem que sistematizar. Eu vou lá, da primeira vez que deu certo, na segunda vez, e agora de novo, eu vejo quais são os objetivos do prêmio, digo assim, bem, o projeto já está aqui caminhando, mas quais são também os objetivos que o Prêmio de Educação Empreendedora, que agora não é mais, né, professor transformador, quais são os objetivos que ele realmente quer que a gente alcance? E eu acho isso legal, sabe? Porque eu digo assim, o Sebrae está nos incentivando a ganhar um prêmio. E se eu atendo esses objetivos, mesmo que eu não ganhe o prêmio, eu estou avançando aqui no desenvolvimento do projeto. Sem então, dúvida. é isso. Que maravilha, Ivanilde. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo prêmio, parabéns por ser essa professora que inspira os estudantes e que trabalha o empreendedorismo, uma das competências fundamentais para qualquer cidadão do século XXI. E com essa sua fala final, que foi sensacional, a gente vai partir para o encerramento do nosso Conversas Transformadoras de hoje. Eu agradeço demais a sua participação. Queria saber se você quer deixar alguma última mensagem para a nossa audiência. Fica à vontade. Eu agradeço imensamente. Eu digo assim, nossa, eu vou uma entrevista, não estou nem arrumada, mas depois eu achei legal, sabe? Eu digo assim, não fiz aquela maquiagem natural, porque eu achei até legal isso, porque está mostrando a professora, né? Na sala de aula. Vida real, né? Vida real. Eu tirei só os alunos aqui que estão
desmanchando por causa do som, da zoada. Mas vida assim que nós somos. Tem hora que a gente está descabelado mesmo, a gente está suado, está com dor de cabeça. Mas professor é isso, sabe? É a gente entender, é a resiliência mesmo, sabe? Se você quer trabalhar a educação transformadora, a resiliência, o autoconhecimento e o amor à causa. Tem que ter muita certeza do que está fazendo para poder aguentar, não é fácil. Trabalhar empreendedorismo, para mim, eu acho que é uma das tarefas mais difíceis para a gente mesmo. Mas é isso, a honra, né? E é isso. Maravilha, obrigado, parabéns pelo projeto. Pois é, pessoal, esse foi o nosso Conversas Transformadoras de hoje. Você pode ter acesso ao nosso acervo de conversas e outros conteúdos no site do Instituto Significare. Para isso, acesse o www.significare.org.br. Se você estiver assistindo no YouTube, não esqueça de assinar o canal e dar o seu like. E o Conversas Transformadoras também está disponível nos principais serviços de streaming de podcast. Um abraço, pessoal, e até o próximo programa.